Olá, seja bem-vindo a mais um programa O Consultor Responde. E hoje vamos falar como multiplicar os lucros e acelerar os resultados financeiros, daí da sua empresa. Eu me chamo Luca Badalotti Mota e sou proprietário da LBM Gestão, uma empresa de consultoria financeira para pequenos e médios empresários. Hoje estamos aqui com a nossa consultora também do núcleo, Daiane Schmidt, especialista também em gestão financeira. Daiane, conta um pouquinho mais o que os consultores vão poder ajudar para multiplicar os lucros. Olá, tudo bem? Prazer, Luca. Prazer. Então, nós falamos em um outro programa sobre finanças na prática, né? Como iniciar os controles financeiros dentro de uma empresa, né? Para entender onde estamos. Porque para chegarmos no ponto de maximizar, né, aumentar, acelerar, primeiro, para saber se temos lucro, né, precisamos entender onde estamos. Então, no outro programa falamos sobre isso, e hoje vamos focar, então, como acelerar, como aumentar o lucro, né? Então, o Luca, ele tem um programa bem específico nessa área, ele vai explicar para nós um pouquinho como funciona, e nós vamos conversando, tirando as dúvidas que surgem no nosso dia a dia. Exatamente. Pessoal, então, um dos desafios que os empresários chegam até mim é que eu me posiciono como um multiplicador de lucros. Então, o que é isso? Então, desde do meu início lá, onde eu iniciei, e também histórias de vários empreendedores, empresários, já quebrei umas 3, 4, 5 vezes, aí lembrando de cabeça, até que eu acertei, e já são aí 15 anos de experiência e sabendo o que funciona e o que não funciona. Então, eu sempre fui o sócio financeiro das empresas de tecnologia que eu trabalho. Quem me conhece sabe, eu jogo bastante para o lado do RP, jogo bastante para o sistema, porque aí todo mundo tem aquele acesso, aquele login e senha, você consegue acessar, tirar a dúvida do cliente, resolver o problema. Bom, os empresários chegam como aumentar os lucros, né? Porque assim, vários empresários têm motivos para abrir a empresa. Uns porque querem mais tempo, outros porque não querem ter chefe, outros por liberdade, por causa dos filhos, por causa da rotina, o casamento. Mas, no momento que você tem uma empresa, qual é o objetivo de uma empresa? Ela tem que dar lucro. O lucro é o que define se a tua empresa está saudável ou não está saudável. Então a gente tem diversas ferramentas para identificar exatamente o lucro ou identificar aonde que está o problema. Então, quando a gente começa a entrar mais a fundo nos relatórios, nos dashboards, perguntar para o empresário, mas como que foi isso ano passado? Com problema, a mesma coisa. E o ano anterior, mesmo problema. E 10 anos atrás, mesmo problema. Se identifica que nunca foi resolvido a raiz. Então, começa, primeiro de tudo que eu bato na tecla não é o que faz ter lucro, é o que está tirando o seu lucro. Contratação mal feita, gasto desnecessário. Começa coisa básica, misturar o dinheiro, porque o empresário, ele tira lá o seu prolabore, que o prolabore, para quem não sabe, é o salário lá da folha do empresário. E aí depois ele começa, mais R$1.000, mais 2.000, mais 5.000. Quando eu olho ali, que eu vejo que um mês foi 5, outro mês foi 7, outro mês foi 8, 12, 22, você já começa a ter nitidamente, na nossa visão mais analítica de um consultor, e nós estamos ali para ajudar o empresário. Então muitas das vezes a gente fala, fulaninho, você está descontroladamente tirando o teu prolabore, tirando o teu salário. Mas eu preciso, ok. E aí tem uma diferença de eu preciso tirar da empresa e a tua empresa pode te pagar esse valor. Então a gente tem que classificar ali o que dá lucro.
né? Então uma empresa é o quê? Você colocar 1 lá na ponta sai 10. E aí quanto que você ganha nesse cálculo aqui matemático? Eu vou ganhar 1, vou ganhar 2, vou ganhar 3. Uma empresa é isso. O problema é quando você está colocando eu digo R$1, R$1.000, 100 mil, e está saindo menos. Esse que é o detalhe. Aonde? Qual é a linha que está puxando para trás? Qual é a linha que nunca foi corrigido? Qual é a despesa que nunca foi corrigido? O problema que nunca foi corrigido para que consiga enxergar o lucro. Então, antes de multiplicar, acelerar, que é um dos programas que eu tenho de aceleração financeira, é identificar se a empresa tem uma estrutura sólida, uma base. Primeiro, saber se a empresa é lucrativa. A tua empresa sendo lucrativa, 5%, 10%, 7%, a gente vai tentar identificar por quanto tempo ela se mantém nesse padrão. E tentar identificar a sazonalidade, que tem inverno, verão, tem período de férias. Então, todo o comércio, todas as empresas, né, comércio, serviço, elas vão ter um período de sazonalidade. Tem empresa que deixa de vender nas férias escolares, agora que a gente teve. Tem empresa que multiplica as vendas nas férias escolares. Né? O que chama isso? Então, assim, o empresário está sempre, eu quero vender mais, eu preciso vender 10, 20, eu preciso vender 100 mil, 200, eu preciso vender 1 milhão, eu preciso vender 2. Mas disso que você já vende, já fatura, quanto sobra? Se não está sobrando, é um problema se você escalar isso, porque se você tiver R$1 de prejuízo, você escalar isso, você vai ter 2, 3, 4 de prejuízo. E isso é um problema muito recorrente, né? Muito. Porque, assim, tem produtos que não vale a pena manter. Exato. Ou serviços que não vale a pena manter. E eu entendo que isso dói, né? Até dói para nós falarmos isso para o empresário, porque às vezes é aquele produto do coração, sabe aquele que tem o primeiro produto vendido da empresa. Meu pai vendia esse produto. Exato. Só que às vezes ele está comendo a margem do outro, né? Exatamente. E aí, né? Então entender, eu vou aumentar o faturamento. Aumentar o faturamento é uma coisa, né? Estamos aqui falando de aumentar o teu lucro. Para te aumentar o teu lucro, não é só faturar mais. E Exato. Essa é a maior dificuldade de entendimento do empreendedor e empresário hoje. É uma falácia, né? É um ditado popular que eu tenho que aumentar o faturamento. Eu vou sair fazendo mais ações para vender mais, para faturar mais. Isso vai te ajudar se a tua empresa estiver saudável. Claro. Se sobrar um, sobrar dois. Precisa ter um movimento para te vender mais. Ou tu vai fazer um investimento maior em máquinas, em produtos, em pessoas e mão de obra, né? Então tu vai ter que ter um movimento de investimento para te poder ter um retorno sobre aquilo. E às vezes esse entendimento dessa deadline assim não fica claro, né? Então estou investindo esse ano, vou ter um ano estrategicamente de investimento para no ano que vem eu ter esse retorno. Exatamente. Mas você tinha um planejamento financeiro para isso? Sabendo que nesse ano você não vai lucrar como você lucrava, porque você está fazendo investimento. Exatamente. Porque você não chega na metade do ano, cadê meu dinheiro? Cadê meu dinheiro? Aí acaba com o projeto que quem sabe poderia realmente dar um lucro. Uhum. Mas então, quem sabe antes de olhar para fora o que eu preciso vender, o que eu preciso fabricar de diferente para aumentar o faturamento, é olhar justamente para dentro. Qual está me dando lucro? Será que existe algum processo ali dentro daquele serviço, daquele produto que eu possa modificar, né? Que vai me trazer benefícios, né? Ter esse olhar estratégico de quem sabe se eu fizer uma automação aqui dentro e eu vou ter uma otimização maior na produção, o custo vai diminuir. E aí, o que acontece, Luca, quando o custo diminui? Exatamente. Então, uma das ações que a gente faz de consultorias, de financeiro, de BPO, é entender os custos para prestar aquele serviço. Muitas vezes, vamos pegar aqui, por experiência, agência de marketing, prestação de serviço, projeto, engenharias,
que os empresários chegam assim, Luca, aquele projeto que eu cobrei 100 mil, eu tenho a sensação de ganhar menos dinheiro do projeto que eu gastei 10, que eu cobrei 10. Por quê? Porque ele não precificou do jeito certo, os custos eram maiores, até porque ele cobrou 100 mil de venda. E muitas das vezes, vamos pegar coisas aqui que matam com o lucro. O desconto. Tem política de desconto na hora da venda? É 5, o outro dá 10 para fechar. No final do mês, tu mata com 20%. Então vamos pegar. Se um comércio tem de 10 a 15%, tu dá 20% nas tuas vendas, o que vai acontecer? Às vezes 5% eu já provei para o empresário. 5% de desconto na venda matou 50% do lucro. Como isso, Luca? Não explica, não fecha. Essa conta não fecha, né? 5%, você vai tirar os custos aqui, lá no final, vamos supor, era para sobrar R$200, sobrou 100, que é 50%, né? Matou pela metade. Então, assim, são entender os custos do serviço, entender os descontos, tem que ter política, tem que ter uma política de desconto, política de compra. Então, política de compra, eu vou comprar em quantidade, é mais barato, agora o consultor diz para comprar mais barato. Atenção, porque é o que a gente chama de caixa, que a gente vai falar aqui, diferença de lucro e caixa. Então, você vai comprar mais, você vai botar dinheiro, vamos supor, em janeiro do ano, até você vender já é março, até você receber já é final do ano. Então quer dizer que você pagou lá, a sua empresa não suporta 12, eu não conheço empresa que suporte 12 meses, mas 6 meses, 3 meses, 30 dias de capital até você receber o dinheiro de volta, né? É aquela coisa, como você emprestasse, seja seu, seja do banco, você colocou dinheiro em janeiro, vendeu, tem lucro, aí você vendeu em 12 vezes, vai receber daqui um ano a última parcela do gostinho do lucro, que você lucrou 100, 200, 300 reais. Então, uma das coisas que a gente, como consultor financeiro, faturamento, é o número total de vendas. Lucro, faturamento menos todos os gastos, tudo que sair da tua empresa, vai ter um lucro ali no final, né? Tem outros cálculos mais aprofundados? Tem, mas a gente vai em algum momento, em alguma consultoria, cabe uma explicação mais aprofundada. E o caixa, o que é o caixa? Vamos supor, você vendeu. Vamos supor, você pagou vendeu por 10, você vai ter um lucro ali no meio. Mas você fez em 12 vezes, então teu caixa pode estar prejudicado, né? Se você fizer isso 10, 20, 100, 1000 vezes, muitas vezes você tem que pagar para o produto estar ali para... E quando você faz a venda, quem é que paga o vendedor? E o imposto que vence no mês seguinte, né? E é que eles começam a entender essa falta de dinheiro, que é a falta do capital que a gente chama para girar a tua empresa aí. Todo esse processo a gente chama do processo da operação, né? Da compra e da venda, e tem no meio disso o processo financeiro, que os empresários, muitos, assim, 90% nunca viu falar disso, que é você tá botando dinheiro na empresa, você vende, você tem mais gasto, né, do que se ele tivesse parado quando você vende ele. E aí chama ciclo financeiro. O ciclo entre que você pagou o fornecedor e vai receber do cliente a última parcela. Então, política de venda, política de compra, política de desconto. Olha quantas coisas já falamos, já passou de 10 aqui, né, Daiane? Então, assim, como multiplicar? Existe uma fórmula mágica, você vai fazer isso aqui e vai dar tudo certo. Não. Você vai olhar os teus custos, tirar um custo aqui, tirar um gasto aqui, melhorar uma política, trocar a forma que você fala, apresenta, mostra. Isso aí já dá resultado de lucro. Para primeira, para a segunda, até a terceira reunião, pequenos ajustes que a gente faz, anota e já deixa o empresário. Dá uma olhada no lucro agora. Poxa, melhorou. O que foi feito? Tá vendo como são ações pequenas? Claro que a ação pequena resultou um pequeno resultado. O consultor, primeira coisa que faz para provar para o empresário que a gente está para ajudar e não somos custo, é você fazer o lucro sobrar já o valor que eles nos pagam. Seja lá o valor, né? R$1.000, R$5.000, R$10.000, já fazer sobrar, já teve investimento. Porque o empresário trabalha assim, como um bom empresário,
O que é o objetivo da empresa? É você botar um e sair com 10 na ponta. Então você enxergou que você pagou o cara, né, o profissional que está fazendo dar lucro no primeiro mês, segundo mês, cara, ele vai ficar 12 meses comigo, né? Então o empresário ele já começa a vir para as outras reuniões de uma outra expectativa, porque ele já viu, né? Claro que a gente tem algumas dicas, por exemplo, aqui o programa, que você pode pegar tudo isso que a gente falou e ir lá aplicar sozinho, tá? Umas coisas vão dar certo, outras coisas você vai ter dúvidas. Aí que entra o consultor. Isso que eu estou fazendo tá certo para o meu negócio, na minha sazonalidade, no meu tempo? Aí que entra o consultor. Muito empresário, não, eu já aprendi aqui, eu vou sair fazendo. Você vai conseguir fazer até um pedaço, mas e a dúvida? Onde que eu lanço essa despesa? Frete. Grande acontecimento, né? Frete, eu digo, depende, você está comprando ou você está vendendo? Ele é variável ou ele entra no custo do produto ou ele é uma despesa de venda? Então tem situações aí, por isso que a gente senta, conversa, tenta entrar no detalhe, muitas vezes a gente sai da reunião, vai lá na sala da pessoa que está operando o serviço, me conta melhor como é que é esse processo aqui, porque eu estou achando que tem pouco custo nesse produto aqui, por experiência já própria. Então assim, o empresário entende do business, o funcionário do que ele está fazendo, mas às vezes, se eu anotar 10 a mais, 10 a menos, não vai fazer diferença. Isso faz, né? Falando um pouquinho de indústria, que é você lançar um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas pega serviço, pega comércio, pega serviço, né? Você colocar uma grama a mais, dependendo do tamanho da operação, pode fazer diferença. Mas 10, 20, 30, 50 gramas a mais em cada pedido de venda que você fizer, cada produto, faz uma diferença. Então, Daiane, falamos quanto aqui? Quantas? 10, 15, 20 ações para você aplicar no seu negócio aí e você já vai ver um resultado lá na frente. Então esse é o trabalho do consultor. Esse é um processo de, quando a gente identifica um padrão da empresa, neste período tu vai fazer essas ações, entra o planejamento. Esse ano tá um pouquinho ruim as finanças, eu preciso melhorar o maquinário, eu preciso comprar mais computador. Você vai focar isso aqui do investimento. Você vai aumentar a equipe, quanto mais vendedor, mais vende. Tem empresário que enxerga assim. Vendedor ganha bem, quanto mais vendedor eu tenho, mais ele vende, mais eu ganho. Quando ele já entendeu a operação toda. Porque senão ele joga mais um para dentro, vira um custo, e demite, contrata, e ele acha que é só vender mais, né? O que mais que eu posso estar esquecendo no momento, Dani, para a gente aumentar esse lucro depois? Identificou o padrão? É aqui, nesse período, a gente acelera. Aí que entra o acelerador. Olha, Luca, eu acho que a gente conseguiu abranger muita coisa, vários insights que realmente dá para utilizar na prática, né, do empresário, do empreendedor. E eu acho que ter essa clareza, né, ter os dados, enxergar como isso é importante, né, para justamente poder chegar no padrão, né? Consegue olhar sozinho, quer tentar fazer sozinho, quer deixar alguma dúvida. O núcleo também está sempre à disposição, né, principalmente dos associados da Microempa. Então, nós temos diversos especialistas lá. Então, às vezes, em uma consultoria do financeiro, pode ser identificado um problema de cultura dentro da empresa. Exatamente. Né? Às vezes não tem a ver lá com a operação, mas é por causa de uma cultura enraizada dentro daquela empresa. Então precisa ser feito todo um tratamento de desenvolvimento de pessoas, né? E isso é visto como um custo, mas dependendo, isso é um grande investimento, né? Porque se tu melhorar a qualidade da tua entrega, do teu produto, do teu serviço, também vai te trazer um retorno, né? Esse tempo de eu vou fazer essa ação agora e eu já vou ver o resultado no próximo mês, tem ações grandes que vão precisar daquele ciclo, daquele amadurecimento, né? Então, são diversas possibilidades, né, que a gente pode ajudar, estamos à disposição. E acompanhem os nossos programas, porque em cada programa a gente vai falar sobre um assunto que também vai auxiliar muito vocês no dia a dia,
para maximizar os lucros de vocês, a operação, a cultura dentro da empresa, os processos, né, Luca? Exatamente. Bom, a gente, num outro programa, a gente falou sobre o início, né, a construção, por onde começar. Nesse aqui já trouxemos como acelerar, então como multiplicar mais o seu lucro. E esse foi mais um quadro trazendo de perguntas que chegam até nós. O outro foi como estruturar, por onde começar. Esse aqui já como acelerar os lucros, como multiplicar. E nós largamos aqui diversas ações, vamos dizer assim, que você pode já aplicar e é isso que funciona na empresa de vocês. Pessoal, o programa Consultor Responde está à disposição de vocês. Temos a nossa página do Instagram também, o Consultor Responde Caxias do Sul, que é do nosso quadro, juntamente com a Microempa. Geralmente o pessoal está mandando ali caixinha de perguntas, abrindo, e você pode mandar as suas perguntas em diversas áreas da sua empresa. Quer deixar a pergunta para o nosso próximo programa sobre finanças? Manda para a gente, que a gente vai ter o prazer de estar respondendo e esclarecendo nessa grande iniciativa aqui do nosso grupo, que, se eu não me engano, tem mais de 20, 25 áreas ali de toda para atender nas empresas, né? Então, nosso muito obrigado para você, nossa audiência, e até o próximo programa.